Saudações a todos e todas. Bem-vindos a este canal de estudos e reflexões metafísicas. A metáfora que estava sendo mostrada no slide anterior, que foi popularizada por Newton, ela nos inspira humildade e reconhecimento aos nossos antepassados. Quando eu falo antepassados, eu falo no sentido geral, não estou falando geral e coletivo, não estou falando apenas no sentido dos nossos antepassados familiares. Estou falando de homens e mulheres que nos deixaram conhecimentos e exemplos que devemos seguir. A nossa evolução é uma formidável sucessão de erros e acertos, ora particulares, nossos, com nós mesmos, ora na nossa relação com o nosso próximo. Não existe evolução solitária. A nossa evolução ela necessita da nossa interação, do nosso relacionamento com o próximo. É assim que nós evoluímos. É em cima dessas considerações que nós vamos fazer algumas reflexões sobre o legado de Kardec. Vamos compreender a importância desse legado e como ele pode dar respostas aos nossos anseios, às nossas dúvidas, às nossas dificuldades no momento atual. Após a vinheta a gente vai trabalhar melhor esse tema. Vamos começar nossas reflexões de uma forma talvez possa causar estranheza à primeira vista, mas eu acho que ela é muito válida. Vamos começar dando uma olhada no túmulo de Kardec. Essa estrutura, com 4 pilares rochosos, uma espécie de uma mesa apoiada nesses 4 pilares, é uma estrutura cuja solidez, ela de certa forma simboliza a solidez da doutrina espírita. Os 4 pilares apontando para cima passam a ideia de uma ascensão espiritual, uma ascensão do espírito na escalada evolutiva. Ali no platô tem essa famosa frase, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Está claramente expresso nesta frase as sucessivas reencarnações por meio das quais vamos evoluindo. E é interessante, inclusive, que essa simbologia atrelada ao túmulo de Kardec, ela inclusive encontra alguns ecos nas parábolas de Jesus. É interessante a gente analisar isso, Por exemplo, nessas parábolas que está registrada em Mateus, é todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Jesus está querendo dizer aí da importância de nós trabalharmos em cima de conceitos, de ideias que sejam sólidas, construirmos o nosso arcabouço, digamos assim, filosófico, nossa filosofia de vida, a construirmos a nossa maneira de ser em cima de conceitos sólidos.
Aqui está outra também, né? Essa outra parábola também ela é bastante significativa, né? Outras sementes caíram em boa terra e deram fruto, uma 100, outra 60 e outra 30 por 1. Quer dizer, falando também de que a doutrina espírita, digamos assim, foi uma boa semeadura, né? Que ela frutificou, deu frutos. E finalmente, aqui, finalmente não, né? Mas uma terceira ilustração, essa daqui, que também em Mateus, né? A cada um foi dado conforme sua capacidade, e depois o Senhor voltou para ver o que haviam feito com o que receberam. Está falando dos talentos, né? Que Jesus um rei distribuiu talentos para os seus súditos, e quando voltou cobrou deles o que eles tinham feito com esses talentos, né? Essa ideia dos talentos também está, de certa forma, associada ao túmulo de Kardec e à doutrina espírita, né? Onde tem uma série de coisas plantadas ali, né? Pelos espíritos que assistiram Kardec, pelo próprio Kardec, e que cabe a nós utilizá-las de forma que possamos fazer com que elas deem frutos para nós próprios, né? Então é muito interessante a gente ter essa visão, né? De Kardec, né? Do significado que ele teve, né? Para a doutrina, e do significado que a doutrina deve ter para nós, né? Bom, e qual foi qual é o legado de Kardec, né? Kardec trabalhou duro, né? Ele, na sua época, não havia lâmpada elétrica. Ele escreveu boa parte da codificação à luz de velas, né? Não foi fácil, né? Ele trabalhou entre 54 e 1869. Foram, digamos assim, um período assim, um pouco mais de 12 anos, né, de um trabalho bastante intenso. Ele começou estudando o fenômeno espírita em 54. O primeiro livro dos Espíritas foi publicado em 57, mas o trabalho dele iniciou em 54. Em 69, infelizmente, ele veio a desencarnar. Então, em 58 ele inicia a Revista Espírita, né? É o primeiro ano da Revista Espírita. Ele também publica um opúsculo, né? Instruções práticas sobre as manifestações espíritas, também em 58. E o que é o Espiritismo é um livreto também muito interessante, muito importante, em 59. Aí, em 1860, sai a segunda edição do Livro dos Espíritos, já bem mais ampliada, né? A primeira edição tinha 501 questões. Esta segunda edição já tem 1019 questões, né? E um ano depois, 1861, ele nos brinda com o Livro dos Médiuns. Aí, em continuação, né, teve mais algumas obras, né? Eu estou assinalando o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, como são duas obras principais, né? Daí teve outras obras menos conhecidas, né, como o Espiritismo em sua mais simples expressão, Viagem Espírita. Sim, aqui é um detalhe interessante. Em 64 ele lançou a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele inclusive lançou com o nome de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí o editor aconselhou que ele deveria modificar isso daí, né? Ele deveria modificar de forma que quando foi em 65 ele relançou agora com o nome de Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que foi, segundo o editor, e ele mesmo percebeu depois que seria um título mais adequado. E em 65 mesmo, o Céu e o Inferno, em 68, a Gênese. Então, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese são as obras
principais, é conhecido como Pentateuco da codificação espírita, né? Mas a gente tem aí uma série de outras obras, né? Em 68 mesmo, Caracteres da Revelação Espírita, o Catálogo Anual de 69, a Revista Espírita, que se encerra com o desencarne de Kardec em março de 69, seu 12º ano, né? Ela foi até abril de 69, e Obras Póstumas, que foi uma coletânea de anotações que Kardec foi fazendo ao longo da vida e deixando, guardando, né? E depois as pessoas que os amigos, familiares, reuniram essas notas e publicaram um livro chamado Obras Póstumas. Bom, e o legado de Kardec, né? Essa obra, sem dúvida alguma, né? Todo esse conjunto de livros fantásticos que a gente precisa estudar, né? Principalmente esses 5, que são os mais importantes, mas a gente deveria atentar para todos os outros, para todo o conjunto da obra, a gente deveria atentar, né? Muito importante. E o que significa esse legado, né? É uma doutrina progressista. O Espiritismo é uma doutrina progressista. Ele nos mostra, está sempre aberto ao diálogo com a ciência, né? Com a filosofia, com a realidade, enfim, né? Está sempre em sintonia com a atualidade, né? Está sempre aberto ao diálogo, né? Só que já faz 150 anos, mais de 150 anos que Kardec desencarnou. Isso levanta uma questão, né? Isso levanta uma questão. Porque nesse período nós tivemos um salto científico e tecnológico espetacular, formidável, né? No final do século XIX, século XX, começo desse século XXI, o avanço da ciência e da tecnologia é fantástico, foi fantástico, né? Então aí vem a famosa pergunta, né? Será que precisamos revisar e atualizar a doutrina espírita? E o Kardec, ele tem, principalmente no Livro dos Espíritos, né? Na parte das causas primárias, na criação do espírito, da matéria, os fluidos, depois na Gênese, ele inclusive na Gênese também ele explora a parte ele chama de uranografia na época, né? Mas seria, pode-se dizer, astronomia, os astros, os planetas, as estrelas. Só que, de acordo com a ciência daquela época, né? Será que nós precisamos revisar e atualizar esses temas na doutrina espírita? É uma questão que a gente precisa pensar com muito cuidado. Existem várias correntes aí propondo revisão de Kardec, atualização da obra de Kardec. A coisa não é bem assim, a coisa tem que ser olhada com muito cuidado, essa questão, né? A gente aqui vai analisar 2 livros que trazem essa proposta de maneira um pouquinho diferente entre esses 2, né? Mas vamos analisar isso com calma, né? Porque é importante a gente ver direito o que procede e o que não procede. Mas eu desde já quero esclarecer que não pretendo aqui, não é minha intenção criticar autores, pessoas, autores, de forma nenhuma. A ideia aqui não é nenhuma crítica. Eu prefiro dizer, é um convite à reflexão sobre a maneira como se aborda essa questão, como é que devemos abordar a questão, digamos assim, da defasagem de
científica entre o período, a época de Kardec e os dias atuais. Qual é a abordagem correta que nós temos que fazer neste sentido, né? Então, vamos analisar os dois casos aqui. O primeiro caso, né, é um livro que se chama O Livro dos Espíritos, a Obra Interminável, né, onde existe a proposta de revisão. O livro ele traz a proposta de revisão, né? Ele propõe inclusive o título, né? Ele adota a mesma formatação do Livro dos Espíritos originais, com perguntas e respostas, a mesma estrutura de capítulos, introdução, prolegômenos. A gente precisa refletir com calma sobre essa forma de se abordar o assunto. O livro, na sua introdução, ele objetiva complementar, somar e adaptar-se aos conhecimentos atuais, adaptar os conhecimentos espíritas aos conhecimentos atuais. Essa é a proposta do livro, né? E no intento de cumprir essa proposta, ele realmente incorpora, né, ao longo das questões, ao longo de vários pontos ali, uma série de termos atuais, né, termos científicos atuais, como antimatéria, física quântica, genoma humano, vibrações, energia, buracos de minhoca. Para quem não sabe o que é um buraco de minhoca, quando Einstein mostrou para a gente que espaço e tempo eram interdependentes, não eram independentes um do outro, né? Então nós passamos a ter a noção de que o nosso universo ele é um universo dentro de um contexto de 4 dimensões, 3 de espaço e 1 de tempo, né? E a gente sabe que a velocidade da luz ela é limitada, é a maior velocidade possível no nosso plano material, né, conhecido, e isso inviabilizaria a gente atingir estrelas e planetas muito longe, mas existem atalhos nessa estrutura espaço-tempo que é chamado de buracos de minhoca. São atalhos, modelos matemáticos, tá? Não se conhece nenhum exemplo, isso não foi percebido, medido na prática. São modelos matemáticos que permitem vislumbrar esse tipo de estrutura. Não vem ao caso, né? São terminologias, tudo isso que eu disse aqui são ideias científicas reais, utilizadas normalmente, e só que a aplicação desses conceitos, dessas ideias, dentro de um contexto espiritualista, ou mais particularmente espírita, não é reconhecido pela ciência. Isso não é reconhecido pela ciência acadêmica, pela ciência oficial. Então, né, tem aí um primeiro problema. Quer dizer, o livro ele se propõe a atualizar a doutrina com conceitos científicos atuais, mas esses conceitos científicos que foram introduzidos na doutrina não são reconhecidos pela ciência oficial acadêmica. Então, além disso, são conceitos de difícil compreensão para leigos, para quem não tiver uma certa formação técnica em física, matemática, química, biologia. São conceitos que não são facilmente compreensíveis. E o livro ele se propõe a levar a doutrina espírita para o maior número possível de pessoas, ser facilmente entendido por todos. Porque Kardec, ele às vezes pode parecer um pouco complexo, a leitura de Kardec às vezes pode ser um pouco complexa, né? Kardec usa uma linguagem assim, digamos assim, literária, mais sofisticada um pouco. Então a proposta desse livro seria trazer os conhecimentos espíritas para uma linguagem
mais facilmente captada pelo público em geral. Bom, o uso desses termos científicos já coloca um obstáculo nesse entendimento amplo, né? Então, essas coisas acabam comprometendo o objetivo da obra, né? A obra que se propunha a atualizar, modernizar a doutrina espírita, ela acaba adotando palavras, termos que são de fato modernos, mas não enriquecem a compreensão da doutrina espírita. Elas acabam não agregando melhor compreensão da doutrina espírita propriamente dita. É uma terminologia que não cuja introdução no meio espírita não é aceito pela ciência, né? Não é ratificado pela ciência, e é difícil a sua compreensão, né? Então temos aí um problema. Vamos ver um segundo exemplo. Esse segundo exemplo é este livro aqui, é Uma Breve História do Espírito, né? Onde o autor também fala na introdução que a ideia seria, né, integrar a ciência com o espiritismo, né? Menciona uma certa ideia de revisão também, mas ele aqui com menos ênfase do que no anterior, essa ideia de revisão. Ele foca mais em integrar a ciência com o espiritismo. E ele propõe, com esse intuito, uma cosmologia espírita alinhada com a ciência, com a cosmologia científica, que normalmente aceita, né? É o modelo do Big Bang. É o modelo que melhor explica, até o momento, melhor explica a origem física do universo. Isso é importante. Nós estamos falando da ciência materialista, portanto, estamos falando do universo físico. O Big Bang foi um evento cósmico, né, ocorrido, estima-se, há 13,8 bilhões de anos atrás, né, que provocou uma rápida expansão do universo, uma expansão assim, ultra rápida do universo. Não foi uma explosão como o nome pode dar a entender, não foi uma explosão, foi uma expansão do universo, a partir de um ponto microscópico que continha toda a energia do universo. Rapidamente se expandiu para dimensões cósmicas como hoje e continua se expandindo, né? Então o autor ele tenta compatibilizar essas duas visões cosmológicas, né? A espírita, criação do espírito da matéria, com essa cosmologia física trabalhada pelo Big Bang, né? Bom, na cosmologia espírita não faz muito sentido falar em tempo, né? Nem em criação de espírito e matéria simultânea. Se formos ler no Livro dos Espíritos, começa com Deus é eterno. Portanto, 13,8 bilhões de anos não pode ser comparado com a eternidade, não é nada. 13,8 bilhões de anos não é absolutamente nada comparado com a eternidade. Eternidade já é um termo, digamos assim, metafísico. Não é um termo assim usado cientificamente, né? Cientificamente se usa infinito, né? Então, temos aí um primeiro problema, né? No Livro dos Espíritos nós temos a descrição da criação do espírito e da matéria por Deus, né? E Kardec deixa claro que a gente tem que reconhecer os nossos limites e não querer ir muito além do que simplesmente aceitar a existência de Deus, aceitar a criação da matéria e do espírito, sem querer conhecer os detalhes, porque está além da nossa capacidade, né? Mas é fácil, né?
Deus é eterno e cria desde sempre. Ele sempre esteve criando. Então, o espírito e a matéria, eles foram criados por Deus. Eles não existiam antes de Deus. Aliás, antes de Deus é uma coisa que não faz sentido, né? Não faz sentido falar em antes de Deus. Deus é eterno. Não existe antes de Deus. Deus criou o tempo, inclusive, né? Então tem uma série de dificuldades aí nessa tentativa de compatibilizar ou de atrelar a cosmologia espírita, tal como apresentada no Livro dos Espíritos, com a cosmologia científica ou materialista do Big Bang, né? Realmente fica complicado essa questão. Além disso, o autor ele propõe que o espírito, né, como foi criado ao mesmo tempo que a matéria, e a gente sabe que o espírito depende da vida biológica para evoluir, né? O livro propõe que o espírito tenha ficado, a evolução do espírito ficou amarrada até o surgimento da vida na Terra, né? Que se deu a 3,5, 4,5 bilhões de anos atrás, não a 13,8 bilhões, que é a origem do universo, né? Então, são ideias que não têm amparo da ciência. A ciência não contempla a criação de matéria e espírito ao mesmo tempo. A ciência não contempla o conceito de eternidade, o conceito de Deus. Enfim, essa tentativa que é até louvável, né, a tentativa do autor de querer. Eu, inclusive, sou grato a esse autor, porque foi ele que me inspirou a fazer esse vídeo, né, e o texto que antecede esse vídeo, que, inclusive, vamos deixar aqui na descrição do vídeo todas as referências que utilizamos, inclusive do texto que é bem mais extenso e traz bem mais detalhes. Eu sugiro que leiam, né? Vai estar tudo nas referências aqui embaixo. Então eu sou grato a esse autor porque ele me inspirou a fazer esse trabalho, né? E o livro é válido. Tirando esse aspecto da cosmologia, do Big Bang, tentar compatibilizar isso com a criação divina, o restante do livro traz coisas interessantes sobre a evolução da vida na Terra. Vale a pena ser lido, né? Bom, mas de qualquer maneira, estes aspectos que a gente acabou de falar aqui, eles comprometem o objetivo do livro, né? Ou parte do seu objetivo. Então é isso que a gente está querendo chamar atenção para essas propostas que querem rever a obra de Kardec. Bom, para a gente concluir então, né, essa questão, insisto, não estou aqui criticando os autores, nem os livros, tá? Eu estou aqui apenas propondo uma reflexão sobre a maneira como essa questão é abordada nesses livros, né? Os livros, o Livro dos Espíritos, A Obra Interminável e Uma Breve História do Espírito, são livros sérios, um bom conteúdo, merecem respeito, mas devem ser lidos com atenção e em paralelo com as obras originais. É muito instrutivo, muito interessante que o estudioso espírita interessado leia essas obras, mas ali acompanhando página a página a obra original, para que ele perceba as diferenças, perceba o quanto as coisas podem ser corretas ou não, né? Podem ser procedentes ou não, né? Então a nossa crítica é nesse sentido, é um convite à reflexão quanto à maneira de se abordar o assunto. Revisão é uma coisa que só cabe ao autor original da obra, né?
Somente o autor original da obra, somente Kardec poderia rever a codificação. E ele o fez várias vezes, né? Ele várias vezes o fez com a assistência do plano espiritual, né? Às vezes até sugerido pelo plano espiritual que se revisasse determinados pontos. Ele recebeu essa sugestão, acho que mais de uma vez, né? Então, mas ele era de direito, não só direito, como obrigação dele fazer essa revisão, né? Agora, uma vez que ele nos deixou essa obra, não podemos falar em revisão. Não podemos falar em revisão. Alguém já ouviu falar em revisão da Bíblia? Revisão de Platão, de Aristóteles, de Hegel, de Santo Agostinho, quando ele era encarnado, não o Santo Agostinho, espírito da codificação, mas encarnado, ou revisão de qualquer outra obra fundadora de um pensamento, como a codificação espírita. Não cabe você fazer revisão dessas obras. São obras que têm um valor histórico, um valor filosófico assim, muito grande, né? Não cabe fazer uma revisão dessas obras. Elas são fundadoras de um pensamento. O fenômeno espírita, as manifestações espíritas existem desde sempre, mas a partir de Kardec, da obra de Kardec, é que se estabeleceu o pensamento espírita. Então é uma obra fundadora de um pensamento, né? É uma obra clássica. Não cabe falar em revisão. Cabe sim falarmos em releitura ou reinterpretação, né, ao contexto atual. Isso sim, isso é muito importante, isso é fundamental. Kardec propôs, o espiritismo deve marchar com o progresso. Então a releitura, a reinterpretação dos princípios espíritas ao momento atual, isso é fundamental, isso tem que ser feito, né? Vamos mostrar aqui exemplo disso, né? O próprio Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Kardec fez uma profunda e cuidadosa releitura dos ensinamentos morais de Jesus à luz da filosofia espírita. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma releitura por Kardec, muito cuidadosa, dos evangelhos canônicos. Ele não fez uma revisão ou uma atualização dos evangelhos canônicos, de forma nenhuma. Isso são conceitos, são ideias que devem permanecer como foram produzidos. Agora, atualizar, a gente vê no Evangelho, né, longos trechos, exatamente como foram escritos pelos evangelistas, né, Mateus, Marcos, Lucas, exatamente como foram escritos, e aí sim Kardec faz a sua leitura de acordo com os conhecimentos espíritas, faz a releitura, a reinterpretação. Essa é a maneira correta da gente, a partir de obras clássicas, de um passado histórico, a gente trazer o seu conhecimento para o momento atual, não revisão, né? Temos aqui um outro exemplo, né? Esse agora bem mais atual, né? O autor, né? O Ademir Xavier, ele é um físico, né? Também como eu, coincidência, e ele contextualiza os conceitos astronômicos utilizados por Kardec na Gênese. Ele contextualiza dentro do conhecimento atual. Muito interessante esse livro também, vale a pena ser lido. Inclusive ele chama atenção, né? Ele faz questão de esclarecer isso, né? Que não cabe fazer revisão, mas sim uma contextualização, porque Kardec colocou isso na Gênese, essa parte na Gênese, porque ele queria mostrar para a Igreja, né, que nós, a Terra e nós humanos, não éramos o centro do universo. Nós éramos um grão de areia, somos um grão de areia
espalhado, perdido no universo, em meio a outros bilhões de astros e planetas habitados por outros milhões, bilhões de humanidades, né? Então a ideia de Kardec foi essa. Então aqui o autor, o Ademir, ele faz uma revisão desses conceitos que foram utilizados por Kardec dentro do conhecimento atual, mas não uma revisão, não uma atualização. Isso não cabe, né? É uma releitura, muito importante esse aspecto, né? Bom, para a gente ir se aproximando da conclusão, né? É muito importante a gente perceber que as iniciativas de releitura ou reinterpretação dos conceitos espíritas dentro do contexto atual, elas são válidas e muito bem-vindas. Pode-se dizer que são essenciais para o progresso do espírito, do espiritismo e do próprio planeta. Precisam ser feitas, né? É impossível a gente não perceber, né, o formidável avanço científico e tecnológico que foi atingido no século XX e início do século XXI. Não tem como não ver isso, né? Seria tolice imaginar que os conceitos científicos abordados na obra original de Kardec sejam dogmas intocáveis. Não são dogmas intocáveis. Kardec não era dogmático. É claro que é nada mais natural e desejável que esses conceitos sejam revisitados e reinterpretados à luz dos conhecimentos atuais. Esse era o desejo de Kardec, né? Isso que está escrito na Gênese, né? Mas não uma revisão textual dos livros originais. A obra original, ela espelha o conhecimento da época. Ela tem importância histórica. Ela jamais será obsoleta quando a gente olha para essas obras sob esta ótica, sob a ótica do momento em que elas foram produzidas. A maneira como elas foram produzidas, o momento que elas foram produzidas faz parte dos conceitos da obra, né? Elas têm que ser olhadas sob essa ótica, né? Podemos dizer que é uma obra de gigantes que nos dão apoio e nos permitem ver mais longe. É esta a mensagem que eu não tenho dúvida que seja a mensagem que o Espírito de Verdade quis nos passar. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Bom, a gente vai ficando por aqui, né? Agradeço a atenção de todos. Se gostaram, compartilhem.